Filipenses capítulo 1, abra lá por gentileza, em nome de Jesus. Nessa terça-feira nós vamos ter o início da preparação da Páscoa, que são 7 dias de terça-feira que nós chamamos de tabernáculo, de adoração e oração. Venha adorar a Deus conosco, nos preparando para a Páscoa. Dia 11, eu vou avisar isso um pouquinho mais para frente, mas dia 10 ou dia 11 nós vamos começar os nossos 40 dias de jejum que terminam na sexta-feira da Páscoa. Colocando a nossa vida nas mãos do Senhor e nos preparando para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Coloque no seu coração de fazer esse propósito. Pastor, mas eu não vou comer nada por 40 dias. Não, você vai morrer se você fizer isso. Você vai fazer uma abstinência, uma consagração, é diferente. Pastor, mas Jesus já pagou o preço. Ele já pagou o preço da nossa salvação. O jejum é para mortificar a carne. É outro propósito. Eu vou jejuar para ser salvo. Você vai morrer e não vai ser salvo pelo teu jejum. Teu jejum não te salva. O que salva é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? O jejum da Páscoa é mortificação da carne. Falaremos mais disso nessa terça-feira. Então, venha adorar a Deus das 9, das 8, das 20 às 21h15 aproximadamente. É a noite de adoração, nos preparando para a Páscoa, já a partir dessa terça-feira, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 1. Verso 9, 10 e 11. Eu vou ler do telão aqui com vocês. Verso 9, 10 e 11. De Filipenses capítulo 1. Uma oração de Paulo. Peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais, em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, ou cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Feche os seus olhos. Vamos orar juntos? Colocar a nossa vida nas mãos do Senhor para que Ele fale conosco? Senhor, agora nós estamos prontos para te ouvir. Nós queremos ouvir o Senhor. Fala conosco, nos ensina, nos instrui na Tua palavra. Nos edifica agora, meu Pai. Se for necessário derrubar alguma coisa, aqui estamos, porque o Senhor derrube alguma barreira dentro de nós. Mas nós não queremos nenhum impedimento ao Teu reino na nossa vida. Abençoe esse momento, Senhor, em que os nossos ouvidos estão abertos e o nosso coração também aberto para a Tua palavra. Fala conosco. Não te pedimos porque mandamos no Senhor, mas é porque precisamos, Pai. Porque se o Senhor não falar conosco, que Deus falará conosco? Não há outro Deus senão o Senhor. Não há outro Pai no céu além de Ti, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe que quando alguém está doente, a gente ora pelo quê? Pode participar. Procura. Quando alguém está em pecado, para que nós oramos? Por restauração, por libertação, depende da origem, né? Se alguém tem necessidade, a gente ora pelo quê? Pela provisão, prosperidade. Se alguém está um pouco desviado assim, dos caminhos do Senhor, a gente ora pelo quê? Para que ele volte. Mas e se não tem necessidade alguma? Se uma pessoa ou uma igreja não tem necessidade alguma, está bem financeiramente, está bem socialmente, a casa está bem, os sonhos estão avançando, não há doença, não há necessidade, não há nada disso. O que a gente ora? Agradecer. Eu olho para essa igreja de Éfeso, e é uma igreja que é espetacular. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer assim: eu amo vocês. Era uma igreja que não dava dor de cabeça. Era uma igreja que não tinha necessidade de doutrina, eles estavam bem.
financeiramente estavam tranquilos, não havia nenhum caso de imoralidade como na igreja de Corinto tinha. Do filho dormir com a própria esposa do pai. Não tinha casos assim de desvios doutrinários, os lobos ali não estavam naquele lugar. Os lobos em pele de ovelha, os falsos ministros não andaram por lá. Pelo menos até aqui. Era uma igreja que estava tranquila. E Paulo, cheio de amor por essa igreja, ele diz assim, agora eu vou orar por você. Eu não sei se você sabe disso, mas as suas orações revelam muito quem é você. Suas orações te revelam. Aquilo que você coloca em oração mostra quem é você. É muito fácil você saber se uma pessoa está em necessidade. É só você ouvir as orações dela. Ela vai pedir para que Deus responda às suas necessidades. Não é errado orar por cura, não é errado orar por necessidades para serem supridas, não é errado orar por nada. Por tudo tem que ser orado, desde que seja coerente com a palavra. Mas Paulo olha para essa igreja e fala assim, eu vou orar por vocês. E a oração de Paulo é uma oração que está desprendida de necessidade. Não é uma oração que é movida por necessidade, é porque está faltando ou porque está algum problema acontecendo. Porque algumas pessoas têm o hábito de orar só quando o problema está acontecendo ou para resolver alguma coisa. E quando o problema está resolvido, está tudo tranquilo, ela não sabe nem o que orar. Apesar da gente saber que a oração de ação de graças, ela deve ser feita. Mas geralmente as pessoas estão tão acostumadas a querer alguma coisa, a avançar em algum objetivo, que dificilmente alguém se contenta com aquilo que tem. Nós não podemos entrar muito nisso porque é uma pregação futura que nós vamos ministrar na nossa igreja. A falta de contentamento é pecado. Mas as pessoas estão tão acostumadas a sempre querer conquistar, avançar, que parece aquela cena que está ficando rara em Curitiba, mas nos bairros mais novos ainda tem. É o cachorro que corre atrás do ônibus. Você já reparou no cachorro que corre atrás do ônibus ou atrás do carro? Eu não sei o que dá na cabeça do cachorro, mas quando passa um ônibus, um carro, ele acha que ele é o dono da rua. E ele sai correndo atrás do carro, latindo com toda a sua força, e quando o carro para, o que ele faz? Aí vai embora, ele não sabe o que fazer, mas acabou. Já viram isso? No bairro do meu pai acontecia muito isso quando a gente era pequeno. Era passar um ônibus, os cachorros da rua corriam atrás. Vai passando o tempo, o bairro vai mudando as suas estruturas e isso vai se tornando cada vez mais difícil. Mas pessoas também agem assim. Correm atrás de objetivos e quando alcançam, e agora o que eu vou fazer? É como se dentro de cada pessoa houvesse um desejo de cada vez mais e mais e mais, no sentido ruim da palavra, querer mais. Paulo olha para essa igreja aqui e diz, olha, não vou orar por doenças nem por necessidades, porque vocês estão supridos em tudo. E ele começa uma oração dizendo assim, eu oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais. Quem deseja isso para a sua vida, diga graças a Deus. A igreja de Filipos, ela era amorosa. Mas Paulo falou, já que vocês não estão com necessidade alguma, eu vou orar para que vocês cresçam. O desejo do Senhor para nós é crescimento nele, para a glória dele. Orou por aquela igreja, olha, eu quero que vocês transbordem em amor. Cresçam nesse negócio. Cresçam e transbordem cada vez mais. Há um alvo a ser alcançado. Diga assim comigo, há um alvo. E eu tenho que atingi-lo. Na própria carta de Filipenses, Paulo vai falar sobre um alvo dizendo, irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam. E eu avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma, diz o apóstolo Paulo. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, Deus também vai esclarecê-los. Ou seja, quando não há necessidade aqui, por essa igreja não ter necessidade, a oração de Paulo não se movia por necessidades, se movia por propósitos. Diga assim, eu nasci para viver e cumprir os propósitos de Deus. Eu sempre digo isso para a nossa liderança. Temos uma ampla liberdade. Podemos comprar carro, comprar casa, vestir a roupa que a gente gosta, etc. Mas não podemos nos esquecer do propósito pelo qual nós fomos chamados. Deus não nos colocou nessa terra para nós comprarmos carro, casa e termos dinheiro.
Tudo isso Ele permite a gente ter, mas o objetivo de nos plantar nessa terra é para a glória do nome dEle. Se tudo o que fazemos é para a glória do nome do Senhor, estamos bem então. 2 Pedro diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Nós temos um alvo. Paulo fala, eu não julgo ter alcançado isso. Eu prossigo para o alvo. Ele não estava falando de salvação, porque a salvação é o início da corrida, não é o fim. Ninguém aqui está correndo para ser salvo. A salvação veio por Cristo, estamos avançando por um alvo maior, que é a glória de Deus. E quando é que Deus é glorificado? Em nível máximo na nossa vida. Efésios declara, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu fui salvo e o meu objetivo agora é crescer até me tornar igual a Cristo. Se tornar igual a mim é perda de tempo. Se tornar igual a qualquer outro homem, errou o alvo. Ah, mas eu quero ser como Paulo. Não, Paulo é pequeno. O nosso alvo é Jesus Cristo. Todas as escrituras apontam para Jesus e nosso alvo é ser como Ele é. É um alvo. Por isso que Paulo, eu não julgo ter alcançado. Eu prossigo para frente. Eu esqueço o que para trás ficou. O meu passado, os meus fracassos no passado, as minhas dores, as minhas frustrações, os meus desvios de conduta, eu deixo tudo para trás e eu avanço em uma direção. Uma direção. O prêmio da soberana vocação em Cristo. Qual é a vocação? Ser como Ele é. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Se não há necessidade, ou quando não há necessidade, abre portas para que eu ore para coisas mais excelentes. Eu tenho que tomar cuidado com uma coisa. As necessidades impedem a minha vista de enxergar aquilo que é maior do que as minhas próprias necessidades. As minhas necessidades, se não forem bem administradas, elas tomarão um lugar tão grande em mim que vão me impedir de correr a corrida que eu fui salvo para correr. Que é ser como Cristo é para a glória do nome do Senhor Jesus. Que o amor transborde, Ele ora por essa igreja. E transborde no conhecimento e no discernimento, Ele fala. Plenitude de conhecimento e intensidade de discernimento. Não dá para conhecer Jesus de ouvir falar. Eu ouço falar de Jesus domingo, eu ouço falar de Jesus, eu vou para a igreja, eu tomo ceia, eu tenho conhecimento de Jesus. Não, eu tenho informações sobre Jesus. Não confunda ter informações e ter conhecimento. Porque para ter conhecimento, eu tenho que ter relacionamento com Ele. Ninguém tem conhecimento de Jesus teórico. Porque a palavra conhecimento na Bíblia, ela aponta para relacionamento. Ah, eu ouço falar. Quem tinha esse tipo de caminhar era Jó, antes da provação. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu ando com o Senhor. Agora eu tenho conhecimento e relacionamento. Ouvir apenas falar não é suficiente, nós temos que ter relacionamento com Ele. Gente, a Bíblia se resume a relacionamentos. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Se eu desconsidero ou tiro o relacionamento das Escrituras, não há por que estarmos aqui nessa noite. Não há um motivo sequer para estarmos aqui hoje, se não tiver envolvida a palavra relacionamento. Por isso que inspirar pessoas a amar Jesus e a se relacionar com Ele é a nossa missão de vida como igreja. Eu ouvi falar de Jesus e sei que Ele é bom. Ótimo. Agora vamos caminhar com Ele para a glória do nome do Senhor. No conhecimento e no discernimento, cresçam nisso. É a oração do apóstolo por sua igreja. E ele continua, para que compreendam o que é verdadeiramente importante. Para que sejam capazes de determinar o que é melhor, em alguma outra tradução diz. Ou para aprovar as coisas excelentes. Ele estava dizendo claramente, olha, vocês precisam crescer
em amor, em conhecimento e discernimento, para que vocês saibam discernir o que é melhor e escolher o que é melhor para a vida de vocês. Só assim vocês vão ter uma vida pura e irrepreensível diante do Senhor. Você sabe escolher o que é melhor para você? Paulo começa a oração de uma maneira simples. Cresçam em amor, em conhecimento, em discernimento. E agora ele vai chegar ao porquê que ele está orando por eles. Porque vocês não têm necessidades, vocês não têm problemas, vocês não têm doenças no meio de vocês. Porém, vocês precisam crescer nisso para cada vez mais discernirem e optarem pelo melhor. Escolher com critérios os melhores caminhos a seguir e segui-los. Para que vocês compreendam o que é verdadeiramente importante. Você sabe discernir o que é verdadeiramente importante para esse tempo da sua vida? Nessa época que você está vivendo. Você sabe discernir o que é verdadeiramente importante? Paulo está falando sobre escala de valores. Quanto mais eu cresço em amor, em discernimento, em esclarecimento da minha mente de quem é Jesus e me relaciono com Ele, a minha escala de valores ela vai se tornando mais limpa, mais clara e mais ajustada com as Escrituras. E só assim eu consigo discernir o que eu devo ou não fazer. A vida pura e sem culpa, segundo o texto, ela é conseguida na vida do cristão em consequência de se escolher as melhores coisas ou aquilo que é excelente e viver. Está intrinsecamente ligado com valores. E se falar em valores, a nossa sociedade gosta de invertê-los. Inversão de valores, papéis e expectativas. Nós olhamos isso. Até ontem, estava orando na sala, conversei com o Marco Aurélio. Cadê o Marco? Aí eu dei uma olhada naquele programa que você me falou lá. É engraçado como a tecnologia ela aproxima quem está longe, mas distancia quem está perto. Isso é uma inversão de valores da sociedade atual. Nós já falamos disso um pouco aqui, não vou ficar parando no mesmo exemplo. Quando há inversão de valores, papéis e expectativas, todo tipo de desgraça tem oportunidade de entrar. E Paulo está olhando para essa igreja dizendo, cuidado para que isso não aconteça com vocês. Não invertam aquilo que o Senhor estabeleceu. A Bíblia fala que nós não devemos separar aquilo que Deus uniu. Mas nós também não devemos unir aquilo que Deus separou. A Bíblia fala que Deus estabeleceu coisas para estabeleceu ordens. E essas ordens, que são nossos valores, não podem ser invertidos. Porque se forem invertidos, a desgraça acontece. Quem compreendeu até aqui, diga graças a Deus. Cadê o... Irmã, me ajuda a carregar esse negócio aqui para não atrapalhar os ouvidos de quem está nos ouvindo. Você sabe, quem vem na escola bíblica sabe que eu sou bom de desenho. Eu sou fera em desenho. Família. Não precisa escrever até o final, né? Vai ganhar tempo. Aqui é a sua casa. Olha que casa linda que você tem. Tem beiral. E tem o que dentro dessa casa? Na minha casa tem 2. Crianças. Ótimo. Olha como que é legal quando você inverte o valor na casa. Vou dar uma cor para a mulher. A mulher é esse pedaço aqui. O homem é esse aqui. Está vendo que as crianças estão dentro da casa, certo? O telhado está fechadinho. Chove aqui, escorre para fora. Não tem goteira aqui dentro. Quando alguém começa a inverter valores dentro da casa, você vai ver que você vai se identificar com isso se você tem filho pequeno. Se o seu filho perceber que você e o seu esposo não estão tão unidos assim, ele vai enxergar aquilo que nós chamamos de brecha. O que eles vão enxergar? Brecha. Eles enxergam o buraquinho no telhado. Aí, o que eles fazem? Aí,
vou contar o meu exemplo, não vou falar da sua casa, vou falar da minha. Aí meu filho chega para mim e fala, pai, posso jogar no celular? E eu falo para ele, não. Mas ele em algum momento percebeu que o meu discurso e o da Josi é diferente. Aí ele vai na Josi. Ô mãe, deixa eu jogar. Se a Josi responder sim, ele vai entender um padrão, ele vai estabelecer um padrão. Qual vai ser o padrão dele? Se ele não conseguir aqui com o pai, ele vai conseguir com a mãe. E os dois vão se degladiar entre si. Por que você deixou? Não, por que você não deixou? Por que você deixa? Por que você não deixa? Fala a verdade. Eu vou contar para vocês um exemplo meu. Eu, quando era pequeno, era terrível para fazer isso aqui. Vamos confessar os pecados para ser curado. Meu pai é um santo, cara. Meu pai é um santo. Olha o que eu fazia para meu pai. Meu pai trabalhava no porão, ele fazia umas costuras lá, e eu chegava para ele e falava, pai, posso fazer tal coisa? E ele falava, vai e fala com a sua mãe. Só que eu já tinha ganho um não da minha mãe. Mas olha o que eu falava para meu pai. Quantos anos eu tinha, mãe? 6 anos. Eu oro para não colher o que eu plantei lá. Eu falava assim, pai, você é frouxo mesmo. Você não consegue decidir as coisas? Por que você não me dá um sim ou não? É a mãe que manda dentro de casa. O que eu queria? Eu queria encontrar isso daqui, ó. Só que eu não conseguia. Porque o meu pai nunca fez isso aqui, ó. O telhado nunca foi aberto. Ele nunca me deu o sim quando a minha mãe me deu o não. E isso era minha raiva. Mas eu queria o padrão. Eu queria. E eu provocava meu pai para ver se ele saía do eixo. Acontece na sua casa? Na minha acontece. Um tenta jogar um contra o outro. Mas a mãe falou que sim. Não, mas eu falei que não. Mas a mãe, eu amo mais a mãe do que você. Ele está querendo buscar o quê? Uma inversão de valores. Ele está querendo buscar uma prerrogativa para que o desejo deles se sobressaia ao da família. Qual é a ordem que Deus estabeleceu? Qual foi a ordem que Deus estabeleceu para a família? Bem simples e bem rápida. Homem, faz o que com a sua mulher? Uma palavra. Ame. Mulher, faz o que com seu marido? Honre. Respeite. Filho, faça o que com seus pais? Obedeça. Pais, façam o que com os filhos? Criem sem irritá-los. O que isso significa? Criar por exemplo. Eu não vou falar para o meu filho não fazer uma coisa que ele me vê fazendo, porque isso é hipocrisia, é isso que irrita. É isso que o texto está inferindo. Não irritem os vossos filhos, ou seja, se você vai ensinar, ensine com a sua vida primeiro. Aí depois você fale que a tua palavra tem poder sobre aquilo que você faz, não sobre aquilo que você não faz. Filhos, honrem os pais. Patrões, paguem os seus funcionários em dia, tratem eles com dignidade. Empregados, trabalhem com excelência como que para o Senhor. Se eu inverto essas ordens, esses princípios, o que acontece na sociedade? É o que você olha. Se eu inverto princípios, se eu inverto papéis e expectativas, o que acontece com a casa? Ela se dissolve. Quer ver um princípio que está esquecido? O princípio do irmão mais velho. Quem é irmão mais velho aqui? Eita, beleza. Olha só. Que é? Você é mais velho, Anderson? Ih, lasqueira. Qual é o princípio do irmão mais velho? A Letícia. O irmão mais velho, segundo as Escrituras, tem que ser respeitado pelo irmão mais novo. Só que os pais não fazem isso acontecer dentro de casa. A Bíblia fala que o irmão mais velho recebe a porção dobrada do que o irmão mais novo. Ou você acha que o Antigo Testamento acabou quando Jesus veio? No Antigo Testamento tinha circuncisão? Sim ou não? No Novo Testamento tem circuncisão? Sim. No Novo Testamento é a circuncisão do coração. No Antigo Testamento era de uma parte do corpo. Pastor, quando Jesus veio, ele acabou com o sacerdócio. Acabou, Jesus é sumo sacerdote e você e eu somos sacerdotes. O sacerdócio está restaurado, só que ninguém vai ser sumo sacerdote no lugar dele.
Ah, não existe mais o templo, não tem importância para isso, mas tem um templo celestial onde Jesus está ministrando. Ah, mas o Antigo Testamento acaba quando Jesus veio. Não, o Antigo Testamento ganha sua plenitude quando Jesus veio. Ele traz a luz a todas as coisas. E lá no Antigo Testamento está escrito que o irmão mais novo tem que respeitar o mais velho. Mas sabe o que a gente faz? Esquece. Quem que é mais velho aí, Guto? Ei! Perdeu, Guto. O princípio do irmão mais velho é desrespeitado. A gente quebra o princípio e quer receber a bênção. Só tem um jeito de você desenvolver o filho mais velho. Você tem que mostrar para os irmãos mais novos que ele é o mais velho. É fácil isso? Claro que não. Os meus dois são pequenininhos. Você pensa que o João se sujeita ao Pedro assim de... Ai, que lindo. Nada. Quebra de princípio. Se nós não observamos princípios, como é que a gente quer que as bênçãos do Senhor fluam em nossa vida? Diga assim, eu devo honrar os princípios que Deus estabeleceu. Se eu não honro o princípio, eu não vou ter a bênção. Se a mulher não honra o princípio da submissão, ela não vai ter a bênção. Se o marido não trabalha sobre o princípio do amor, não vai ter recompensa, não tem como. A Bíblia é a verdade e é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a verdade e é a palavra de Deus. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Nós invertemos tempos, invertemos os papéis, as expectativas e os valores. Paulo está falando, vocês têm que orar, gente, para crescer em amor, para crescer em discernimento, para não inverter valor, para saber discernir o que é melhor para vocês. E assim vocês vão ter uma vida pura e não vão ter culpa no dia de Cristo. Não inverta valores. Diga assim, a partir de hoje, eu vou tomar cuidado com os meus valores. A gente inverte valores, expectativas em tudo. Tempo. Olha como é que a gente inverte os valores do nosso tempo. Tem paciência aí, que o pastor demora para escrever. Vamos classificar nosso tempo em 3. Importante, urgente e circunstancial. Olha o que a gente faz. O que é importante? É tudo aquilo que eu devo fazer e que vai gerar resultado na minha vida. Passear com a sua mulher é importante, circunstancial ou urgente? Fala, homem, importante. O culto vai acabar daqui a uma meia hora. Você vai precisar responder isso rapidamente. Homens, é importante passear com a sua mulher? Amém. Gera resultado. Tudo que gera resultado na minha vida, na minha casa, na minha família, eu posso classificar como importante. O que é urgente? É aquilo que o tempo está se esgotando para fazer ou já acabou. O que é circunstancial? É tudo que não presta. O que é circunstancial? Ficar vendo vídeo na internet que não te leva a lugar nenhum. Você não aprende nada, não cresce em nada, mas fica vendo. O brasileiro gasta com entretenimento 4 horas por dia. Diga para mim, isso é bastante ou é pouco? 4 horas por dia é o que o brasileiro gosta de gastar com televisão, rádio e internet. Se eu não aprender a classificar meu tempo, eu vou inverter valores. Eu vou ficar o dia inteiro na minha empresa vendo aquilo que não presta. E não vou resolver o que é importante, não vou gerar resultado. Quem não gera resultado, o que acontece dentro de uma empresa? É mandado embora. Mas dentro da família, tem gente que não gera resultado. Como é que eu gero resultado dentro da família? Agregando dentro da família. As pessoas são, você agrega ou desagrega? Simples. Se eu matasse você hoje, Deus, não eu. Qual falta você faria para sua mulher? Se você morresse hoje, fosse alguma coisa acontecesse com você hoje, e você desaparecesse dessa igreja, você sumisse, desligasse o WhatsApp, jogasse esse telefone fora, que falta você faz para essa igreja se você for embora?
O que você produz, filho, em casa que faz com que seu pai sinta falta de você? Porque se a gente se ausenta e alguém celebra, porque a gente é um atrapalho. Mas a gente não presta atenção nas coisas. Nós temos que classificar a nossa vida. Parar, fazer um exercício de se retirar da nossa própria vida e nos avaliar no espelho. E dizer, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Eu estou devendo aqui para minha mulher, aqui eu estou devendo para o meu filho, aqui eu não estou sendo legal. Eu não estou sendo bom nem para mim, nem para essa casa. Eu tenho que mudar. Quem entendeu, diga graças a Deus. Não podemos inverter valores. Paulo está falando, cresçam no amor, no conhecimento, no discernimento, para que vocês saibam discernir o que é melhor. Tem gente que não sabe discernir do tempo dela o que é melhor. Por isso que ele sai do trabalho e vai para o bar antes de passar em casa. É por isso que ele gasta dinheiro com qualquer coisa, mas não leva dinheiro para dentro da casa dele, porque ele não enxerga a família dele como importante. A família dele não é importante, ele não tem habilidade para discernir a importância das coisas na vida dele. É por isso que tem gente que simplesmente vem ao culto, é cristã e não toma ceia, porque ele não sabe a importância, ele não sabe discernir escalas de importância do que eu devo fazer e não devo fazer. Existem limites que eu não posso romper na minha vida, entenda isso. Diga assim, existem limites que eu não posso romper. Se você romper alguns limites, você não volta nunca mais ao estado que você estava. Um exemplo normal da vida, por exemplo, eu casei. Graças a Deus. Deus abençoou muito a Josi comigo. Sou o presente de Deus para a Josi. Eu já não consigo voltar para a casa do meu pai e ficar lá muito tempo. Naturalmente, eu rompi o cordão umbilical. Eu nunca mais vou ser aquele filho que eu era antes de casar. Por rebelião, não. Porque eu amadureci, porque eu constituí família, porque eu sou pai, sou autoridade dentro de uma casa. Em uma casa não pode ter duas autoridades, só tem uma. Eu já aprendi a ser autoridade numa casa. Eu não consigo voltar para a casa do meu pai e ser subserviente a ele. Não porque ele não é bom. É porque eu cresci. Eu rompi com o passado. Não tem como eu voltar mais. Quem entendeu, diga graças a Deus. Quando você sai da imaturidade, você não consegue ser imaturo de volta. Não dá. Quando você rompe espiritualmente e você deixa de ser infantil na fé e para de agir por sentimentos e começa a agir por propósito, você não consegue voltar a agir por sentimentalismo. Foi que a irmã do Anderson contou. Seguir a Cristo é uma decisão. Vamos falar a verdade. Eu, quantas vezes, já senti vontade de abandonar, mas decidi não abandonar, diferente. O caminho do Senhor. Porque tem hora que você quer decidir, você tem vontade, você tem sentimento de desistir. Eu senti muitas vezes vontade de abandonar coisas ministeriais, mas decidi em não abandonar. Porque eu aprendi que eu não posso ser guiado por sentimentos, eu sou guiado por propósitos e princípios. Porque amanhã eu posso acordar de mau humor, mas o meu princípio não vai ser alterado. Sentimentos oscilam, propósitos permanecem firmes. Por isso que eu tenho que ser direcionado. E separar na minha vida o que é importante, o que é circunstancial. E aquilo que não tem, que é urgente. Nós não podemos inverter os nossos valores espiritualmente. Eu vou ler um versículo da Bíblia só, Eclesiastes 5. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Eu gosto muito desse texto, Eclesiastes 5:2. O que ele está falando? No meu relacionamento com Deus, por mais íntimo que eu seja, Deus continuará estando no céu e eu na terra. Ou seja, Ele está em posição de comando e eu de obediência. Por mais íntimo que eu seja dele, eu não posso inverter isso e achar que Deus está no mesmo nível que eu. Eu faço o que eu quero porque Deus é meu paizão. Não, Ele é meu pai, mas Ele está em cima, eu estou embaixo. Eu tenho que manter esse padrão, porque senão, uma vez rompido, eu não consigo voltar de volta. E como posso estabelecer uma equação para andar com Deus sem inverter esse princípio? Eu devo amá-lo, significa obedecê-lo. Devo orar, adorar e ler as Escrituras e buscar nele a paternidade. E isso vai gerar honra. Essa honra é o relacionamento que eu devo ter com Deus. Eu não posso ter relacionamento com Deus em outro nível se não for da honra. Deus em primeiro e todo o resto em segundo, terceiro, quarto, quinto.
Quem chegou até aqui entendeu, diga graças a Deus. Ele vai encerrar a oração dele. Eu vou encerrar a mensagem também. Ele diz: irmãos, que sejam repletos do fruto da justiça que procede de Jesus. Ele está voltando a falar de relacionamento. Relacionamento é muito importante. Cultive o seu relacionamento com Deus na ordem certa. Deus em cima, você embaixo. Ele comandando, você obedecendo. Amando a Ele e obedecendo a Ele. Honrando a Ele em tudo. O resultado desse relacionamento é frutos de justiça. É o que diz a palavra do Senhor. É um fruto que só pode dar lá no galho, que está conectado com a videira verdadeira. De João capítulo 15. Eu não posso produzir nada para o reino se eu não estiver em Cristo. Eu não posso me tornar um ativista religioso. Você acha, por exemplo, essa pregação que eu estou fazendo para Deus só tem valor se ela foi produzida por intimidade. Se essa pregação ela é fruto do meu relacionamento com Deus, para Deus tem valor, porque se não é fruto do meu relacionamento com Ele, pode ser bom para você, para Ele não valeu de nada. Eu posso pregar sem relacionamento, apenas estudando as Escrituras. Por isso que alguns naquele dia dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, falamos em novas línguas, fizemos um monte de coisa. E Jesus vai falar para eles: afastem-se de mim porque eu não conheço vocês. Ou seja, não foi do fruto do meu relacionamento. Eu desconheço o resultado que você está me apresentando. Se tudo que nós fizermos e fizermos como igreja, quisermos que tenha resultado eterno, tem que sair do nosso relacionamento com Ele. A dança das meninas na conferência de Páscoa tem que sair do relacionamento delas com Deus. Os ministros de louvor, quando louvam, tem que louvar inspirado no relacionamento que tem com Deus. O pastor, quando prega, tem que pregar inspirado no seu relacionamento com Deus, como fruto do seu relacionamento. O diácono tem que servir a igreja com base no fruto do seu relacionamento com Deus. Porque se não for com base, se o nosso serviço não for resultado do nosso relacionamento, para Deus ele não vale nada. E Jesus disse: ajuntai tesouros aonde a traça não pode corroer, a ferrugem não pode destruir. Se você quer ter tesouro no céu, tem que ser desse jeito que eu estou te ensinando, que eu estou te ensinando de acordo com as Escrituras. Tudo que não vem do teu relacionamento com Deus não serve para a eternidade. Pode servir para encantar pessoas. Eu conheço pessoas extraordinárias que decoram a Bíblia de uma maneira incrível. Eu tive um professor de história que não amava Jesus, não honrava Jesus, mas ele tinha uns 10 vezes mais armazenamento na cabeça dele de texto do que eu. Só que ele usava aquilo para fazer piada na sala. E tinha horas que ele fazia umas coisas interessantes, ele conectava uns textos interessantes, ele falava coisas interessantes, porém, sem relacionamento nenhum. Não tem resultado eterno. Diga assim: tudo que eu faço para Deus tem que ser resultado do meu relacionamento com Ele. É o único jeito da gente se manter vivo como igreja no mercado gospel brasileiro hoje. Onde se faz aquilo que se dá certo, não aquilo que Deus quer. Onde se faz aquilo que as pessoas gostam, não aquilo que Deus recebe. Uma vida abundante é o tema da mensagem dessa noite. E o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ora para a sua igreja. E o resultado dessa oração era que a igreja de Filipos crescesse e amadurecesse. Soubesse discernir o que era bom, o que era mal, o que era importante, o que era circunstancial e o que não tinha valor, o que era urgente. Ou circunstancial, o que não tinha valor. A oração de Paulo era: olha, se vocês usufruírem o que eu estou orando, se o que eu estou orando acontecer com vocês, vocês vão ter uma vida plena. Quem quer ter uma vida plena, diga graças a Deus. Viver a abundância do Senhor é resultado das decisões que nós tomamos. Eu oro para que o amor de vocês cresça no conhecimento e no discernimento, para que vocês saibam discernir o que é melhor, não invertendo os seus princípios, valores e papéis, para que vocês desfrutem de uma vida pura, santa e inculpável diante de Deus até o dia de Jesus Cristo. Essa seria a tradução mais simples do texto que nós lemos. Mas a vida é feita de decisão. O pastor pode ser o melhor pastor do mundo. Se a pessoa não toma uma decisão consciente, nada resolve. O maior pastor do mundo é Jesus.
Quem concorda, diga graças a Deus. Judas teve o maior pastor do mundo, o maior discipulador do mundo, Deus em pessoa. O que ele fez? Tomou a decisão de se enforcar numa árvore. O que você vai fazer com tudo que você ouviu nessa noite é uma decisão sua. Fecha os seus olhos, eu quero orar por você. Eu gostaria muito de orar com você nessa noite. Agora são 20 horas, 4 minutos. Eu oro para que vocês cresçam em amor. E aí isso vai ser expresso em discernimento e entendimento. E daí vocês vão saber escolher o que é melhor. As coisas excelentes, vocês vão viver as coisas excelentes por escolha pessoal de vocês. E aí vocês vão ter uma vida inculpável até o dia que Jesus voltar. Olha que coisa maravilhosa. Ore por suas necessidades, ore porque Deus tem prazer em suprir todas as suas necessidades. Deus tem prazer em te abençoar em tudo que você fizer. Mas olhe um pouco acima, um degrau acima e veja que há uma vida melhor a se seguir. Há um nível de oração mais elevado, que se for atendido, se você orar, porque a Bíblia fala que tudo que você ora, em concordância com a vontade de Deus, Deus te dá. Deus quer que você cresça em amor. E que isso se evidencie no seu conhecimento de Deus e no conhecimento teórico e prático de Deus. E você vai aprender a discernir as coisas melhores e as suas escolhas vão ficando cada vez mais refinadas. E você vai selecionar somente o melhor para você. E aí você vai ter uma vida abundante até o dia que Jesus Cristo voltar. Essa é a vontade de Deus para você. Pastor, mas hoje eu preciso que Deus dê uma provisão financeira. Ele vai te dar, Ele vai te abençoar. Mas eu quero que você olhe para cima das suas necessidades nessa noite. Há uma vida num patamar acima. Há um tempo atrás eu estava conversando com o pastor Rogério, que é o meu pastor, que me pastoreia. E ele disse, Tiago, há um nível acima do nosso e a gente tem que ir para esse nível. Há coisas acima do patamar que os nossos olhos podem ver. E é isso que eu tenho acreditado na minha vida. E eu quero que você creia nisso também. Porque Deus te prometeu uma vida mansa? Não. Te prometeu um mar de rosas? Não. Mas Ele prometeu que Ele te daria tudo o que você pedisse de acordo com a vontade dEle, está na Bíblia. E Ele quer que você cresça em amor, em discernimento, em conhecimento, para que você selecione as melhores coisas e viva o melhor tempo da sua vida a partir de hoje. O que você vai fazer com essa pregação, eu não sei. Mas se você pegá-la e usá-la a seu favor, você vai ser abençoado em muito, muito, muito mais do que você tem sido abençoado até hoje. Há uma vida superior. Se você puder ficar de pé, eu gostaria que você ficasse de pé nessa hora que eu quero orar com você. Cresça em amor, em conhecimento e discernimento. Eu quero orar. Essa é a vida que Deus tem para você. Essa é a vida que Deus tem para mim. Uma vida fácil? Não. Uma vida de rosas? Não. Uma vida de sombra e água fresca? Não, 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 não. O Evangelho não promete isso. O Evangelho promete que Deus nos abençoaria e nos daria aquilo que é do agrado dEle. Deus quer que você cresça. É hora de crescermos e avançarmos para coisas maiores. Avance, cresça e mostre o teu fruto para Deus. Deus vai ficar tão feliz com as tuas boas escolhas. Ele vai celebrar com você. Assim como um pai fica feliz com as boas escolhas dos seus filhos, Deus fica feliz com as minhas boas escolhas. Quando eu chego para Ele e falo, pai, eu escolhi o melhor para mim, olha que eu estou vivendo de acordo com a decisão que eu tomei com base na fé, tomei com base no conhecimento do Senhor. Deus fica feliz. Deus não criou você para você ser triste, angustiado, depressivo, mal-humorado. Deus criou você para a glória. Há um tripé em Romanos, que um dia eu acho que eu vou pregar sobre isso. Glória, honra e imortalidade. Deus te criou para isso. Glória, honra e imortalidade. Tudo que vem abaixo disso não pertence a você agora que você é filho de Deus. Glória, honra e imortalidade foram conquistados por Cristo Jesus na cruz do Calvário para todo aquele que nele crê. Se você crê,
Se você buscar o Senhor e crescer em Deus, suas escolhas se tornarão mais refinadas e a sua vida vai ser muito melhor. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Eu quero orar por vocês agora, por todos. Há pessoas aqui nesse auditório que têm falta de sabedoria para discernir as coisas da vida, que não sabem discernir o certo do errado ainda. Tem dificuldade, nós vamos orar por você. Há pessoas que estão discernindo o certo do errado, mas querem crescer nisso. Talvez você esteja como eu, já sabe discernir o certo do errado, mas eu quero crescer porque há uma vida superior a se viver. Há mais frutos para dar para Deus e para que o mundo veja que Jesus Cristo é o Rei e Senhor da minha vida. Essas duas pessoas estão aqui, essas duas classes. Você não pode participar de uma terceira porque não tem. Ou você não tem sabedoria para discernir as coisas corretamente, ou você tem e quer crescer. Se você já tem sabedoria e quer crescer, você já está no patamar da igreja de Filipos. Cresça no amor. Se você não tem discernimento, você pode passar a ter a partir de hoje, desde que você faça Jesus o Rei da sua vida e o Salvador da sua alma. Não há outro jeito. Não há outro jeito. Eu quero orar por vocês agora, em nome de Jesus Cristo. Há uma vida melhor, meu irmão. Há frutos mais excelentes. Eu não estou falando de troca de carro, nem troca de casa. Estou falando de uma vida num patamar superior. Estou falando de coisas espirituais. Por favor, me entenda nessa noite. Reflete nas coisas físicas? Claro que reflete, mas eu estou falando de coisas espirituais maiores. Vamos orar ao Senhor. As duas classes de pessoas estão aqui. Eu não sei qual porcentagem é cada uma. Há aqueles que não têm sabedoria, aqueles que têm e querem crescer nela. Se você não tem, peça e o Senhor vai te dar. Se você quer crescer, Deus vai te dar, porque é a vontade dele que você cresça. E assim a gente vai cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos as nossas mãos, meu Pai, em oração. Juntamos as nossas mãos em oração. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que aumente a nossa sabedoria. Nos faça crescer no amor. E no discernimento e no conhecimento, para que tenhamos as melhores escolhas da nossa vida. Para que 2019 seja um ano de muitas escolhas excelentes. Para comermos frutos excelentes e darmos frutos excelentes para o Senhor. Senhor, aqueles que não têm sabedoria estão no nosso meio. Abençoe-os com sabedoria, abençoe-os com graça, meu Pai. Em nome de Jesus. E que os olhos dos seus conhecimentos venham a se abrir para o Senhor, meu Pai. Que ninguém venha inverter os valores, os papéis e as expectativas que o Senhor tem para cada um de nós. Que o marido e a esposa não invertam os valores. Que os filhos não invertam valores. Que os profissionais não invertam valores. Que os filhos de Deus não invertam valores. Que os nossos valores sejam linkados com o do Senhor, meu Pai. E que cresçamos em toda boa escolha que fizermos. Prospera-nos, meu Pai, nos caminhos que o Senhor determinou para nós. E nos abençoe de discernir esses caminhos e vê-los como melhor escolha, melhor opção. Abençoe-nos como igreja, como povo, como família, como gente, como indivíduo nessa terra, meu Pai. Que sejamos o sal da terra e a luz do mundo, que a sua bênção esteja sobre nós e em cada decisão nossa, saibamos discernir o que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial e abraçarmos aquilo que vale a pena ser abraçado. E joguemos fora aquilo que não vale a pena permanecer em nossa vida. Abençoe os homens desta igreja, as mulheres, os jovens, as crianças, meu Pai, os anciãos dessa casa. Que as decisões desse povo reflitam ao mundo o tamanho do Deus que nós servimos. A grandeza da palavra que carregamos no nosso coração. Assim eu oro e abençoo a todos em nome de Jesus. Amém. Quem recebe, aplauda o nome do Senhor nessa noite em nome de Jesus.